A palavra cleptocracia tem origem grega e quer dizer Estado governado por ladrões. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. O presidente Michel Temer tinha até quarta-feira para sancionar ou vetar o reajuste aprovado pelo Senado no dia 7 deste mês. A decisão de sancionar o aumento de mais de 16% nos salários dos ministros do Supremo e da Procuradora-Geral da República veio depois de uma reunião que Temer teve nesse domingo com o ministro do STF, Gilmar Mendes, e o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. Sabe aquelas bombas que o STF costuma armar antes do recesso do final de ano? Ao liberar para julgamento na segunda turma do STF o novo pedido de liberdade apresentado pela defesa de Lula e antes da posse de Bolsonaro, o ministro Edson Fachin dá claros sinais de que o chefe da organização criminosa pode ganhar a liberdade. No pedido, os advogados de defesa do condenado alegam algo que nenhum juiz com o mínimo de hombridade cogitaria pôr em pauta. Os defensores do ex-presidente alegam que Moro é suspeito para julgar Lula e pedem a nulidade de todos os atos processuais relativo ao caso do Triplex. Lembrando que compõe a segunda turma os ministros Edson Fachin, Lewandowski, Celso de Mello, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Se confiássemos na nossa Suprema Corte e na Justiça brasileira, nem perderíamos tempo com esse tipo de notícia. Mas, como não é o caso, a opinião pública deve estar preparada para o que pode vir por aí. Uma votação propositalmente apertada, por 3-2 para ser mais preciso, em favor da soltura de Lula, e logo em seguida, férias na Europa, para comemorar o golpe. STF pode avalizar indulto a presos por corrupção. Não, tô de sacanagem não. Na mesma semana em que o bananão do Temer sancionou o aumento do salário dos nossos queridos ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal decidiu julgar nessa quarta-feira um outro decreto assinado pelo assinado pelo presidente em 2017 e concedia indulto natalino a presos por corrupção. Tá de sacanagem, né? Pra quem não se lembra, o tal decreto simplesmente abria as celas dos políticos condenados pela Operação Lava Jato, como é o caso de Lula, Cunha, Cabral, Palocci e tantos outros bandidos que estão presos atualmente. Além, claro, de beneficiar o seu próprio criador, que poderá ser preso ainda em 2019, já que ficará sem a maldita proteção do foro privilegiado. Pois é, mas o que o Temer não contava era com uma manobra do ministro Luiz Roberto Barroso, que conseguiu praticamente reescrever o decreto do bananão, excluindo os presos por corrupção da tal benevolência e limitando o perdão aos condenados por crimes sem violência. Oh, que legal! Só que, infelizmente, essa decisão poderá ser revertida ainda essa semana pelo plenário da corte, o que beneficiará todos os corruptos presos nesse país. Não é à toa que até mesmo o procurador e coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, disse em seu Twitter, entre outras coisas, que caso o indulto seja aprovado, a corrupção compensará. E aí, vamos deixar esses arrombados aplicarem mais esse golpe contra os brasileiros? Pressão neles, pessoal. O que dá mais lucro no mundo no crime? Tráfico de maconha, de cocaína ou de armas? No mundo do crime, cara, eu acho que é a política. Acho que dá mais dinheiro. Eu de vez em quando falo que as pessoas achincalham muito a política. Mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir pra rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e dá com o emprego garantido pro resto da vida. O inquérito da Polícia Federal sobre o núcleo do PMDB da Câmara dos Deputados já está na Procuradoria-Geral da República.
A investigação apresenta detalhes da atuação do grupo, que é tratado como uma organização criminosa. Michel Temer, os ministros palacianos Eliseu Padilha e Moreira Franco, os ex-ministros Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves, ambos presos, e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também preso, formaram uma organização criminosa. Todos eles faziam parte do chamado PMDB na Câmara. Michel Temer e Eduardo Cunha. Sem essa relação, a Polícia Federal disse que a organização criminosa não iria funcionar. No preço do óleo diesel. O grupo é acusado de participar de organização criminosa para receber propina e causar mais de 5 bilhões de reais de prejuízo à Petrobras e à Transpetro. Portanto, o governo espera e confia que cada caminhoneiro cumpra seu papel. Estão tentando mais um golpe contra a Lava Jato. É incrível, eles são insaciáveis. A Operação Lava Jato começou, como é de conhecimento de todos, em 2014. Muita gente foi condenada, muita gente poderosa. Muitos imaginavam até quando começou a Lava Jato, dizendo, não vai dar em nada, não vai dar em nada. Deu. Quando teve as acusações contra o criminoso Lula, muitos falavam assim, esse processo ele vai ser inocentado, foi condenado. Quando foi condenado, muitos diziam, ele nunca vai preso. E foi. A 7 de abril desse ano, o criminoso de São Bernardo do Campo virou presidiário de Curitiba e tal. Então, mas eles não, os insaciáveis, os políticos corruptos e alguns setores minoritários, é verdade, do empresariado que se locupletou com o PT, financiando políticos, tentam a todo momento puxar o tapete da Lava Jato. Agora, eles tentam pressionar mudanças nesse Congresso que não representa mais o povo brasileiro, o Congresso que representa o povo brasileiro hoje é o que foi eleito a 7 de outubro e tomará posse a 1º de fevereiro. Então, esse velho Congresso tenta agora, no apagar das luzes, aprovar mudanças que vão facilitar tentar destruir a Lava Jato e retirar muita gente condenada da cadeia e tal. O futuro ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, já se pronunciou claramente contra, né? E está tentando fazer o possível para que isso não seja votado nessa legislatura, mas sim pela seguinte, e de acordo com a vontade eleitoral manifestada pelo povo brasileiro a 7 de outubro. E as medidas são terríveis, tal. Algumas delas, por exemplo, para não listar todas, hoje, em relação à suspensão de projetos, a possibilidade do Ministério Público negociar a suspensão para crimes com pena mínima de 1 ano. Eles querem fazer com que, haveria a possibilidade de negociação de suspensão para crimes com pena mínima de 3 anos, como peculato. O que é peculato? É desvio de dinheiro público, né? Corrupção, lavagem, organização criminosa, etc. Então, estão querendo saltar de 1 para 3 anos, tal. A prisão em regime fechado. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumprir em regime fechado, tal como dispõe a legislação brasileira. Eles querem alterar. Só começaria a cumprir a pena em regime fechado aqueles condenados a pena superior a 9 anos. Veja, tudo eles estão fazendo. Há uma outra, a prisão em regime aberto. O condenado hoje, né, deverá, fora do estabelecimento, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso, exercer atividade autorizada, etc. Eles querem. Se tornaria essencialmente um regime domiciliar com normas disciplinares estabelecidas pelo juiz da execução. Ou seja, eles tentam agora, meio no apagar das luzes desse Congresso, alterar a legislação existente para retirar da cadeia condenados, grande parte deles pelo juiz Sérgio Moro, na Operação Lava Jato. Portanto, cabe a todos nós, os brasileiros de bem, pressionar o Congresso Nacional, escrever, mandar mensagem, publicizar o que estão querendo fazer. Eles não podem votar isso agora. E por que não pode? Porque o povo brasileiro deu um recado claro a esse Congresso no dia 7 de outubro, dizendo não à maioria desses parlamentares. Quem deve, eventualmente, se for o caso, fazer qualquer mudança na legislação penal é o novo Congresso, eleito a 7 de outubro e que tomará posse a 1º de fevereiro. E ao invés dos atuais 34 mil reais, passarão a receber quase 40 mil fucking reais por mês a partir do próximo ano. Lembrando que os membros do Ministério Público, como procuradores e promotores, além de membros do Judiciário, como juízes, desembargadores e ministros, já são as ocupações mais bem remuneradas do país, ficando atrás apenas dos titulares de cartório. Tá de sacanagem, né? Só para vocês terem uma ideia, o impacto do reajuste dos salários só desses 11 ministros do STF terá um impacto de quase 3 milhões de reais dos nossos impostos. E se você tá achando que isso vai ficar só nesse aumentozinho para os ministros do STF, achou errado, pois
pois os salários dos ministros servem de base para o teto do funcionalismo público. Ou seja, graças ao efeito em cascata, os gastos com o restante do Poder Judiciário e com todo o funcionalismo público em geral, inclusive os salários dos próprios políticos, também acabarão sendo reajustados. E a estimativa é que esse reajuste poderá causar um rombo de pelo menos 4 bilhões de reais aos cofres públicos, podendo ultrapassar a casa dos 7 bilhões em 2019. Enquanto isso, o salário mínimo dos otários dos trabalhadores brasileiros, que atualmente é de míseros 954 reaisinhos, passará para apenas 998 reais a partir de janeiro do ano que vem. Oh, que legal! Pois é, essa proposta aprovada pelo Senado ainda precisa passar pela sanção presidencial do bananão do Temer. E como tá todo enrolado com o STF, provavelmente vai acabar sancionando essa vergonha para fazer um agrado aos seus futuros algozes, né? Até a semana passada, tudo parecia simples como o ABC. A, o Supremo reivindicava um reajuste. B, o Tesouro Nacional está quebrado. C, o Senado mantinha o pedido da Suprema Corte no freezer desde 2016. De uma hora para outra, os elefantes de Brasília começaram a dançar à beira do abismo. O Supremo pressionou, os senadores cederam, Temer entrou na dança e Fux converteu uma reivindicação sindical em instrumento de desmoralização do Supremo. O Supremo alega que não pede um aumento, mas apenas uma reposição da inflação. Justo. Muito justo, justíssimo. O problema é que um empregado não pode exigir do empregador o que ele não pode pagar. E o Tesouro já está endividado até a raiz dos seus cabelos, caro contribuinte. Os juízes do Supremo, se quiserem, podem trocar a folha do Estado por uma banca privada. Sem essa alternativa, os 12 milhões e meio de brasileiros desempregados preferem um Estado equilibrado, que não atrapalhe a recuperação da economia. Final do ano, agora dezembro, os parlamentares vão aumentar em muito o salário deles próprios, benesses mais que aviltantes do que as que já têm. O plenário do Supremo decidiu hoje incluir no orçamento do ano que vem um reajuste salarial de 16,38% para os ministros da Corte. A proposta precisa do aval do Congresso e do presidente da República. Se aprovada, ela vai elevar para quase R$40 mil o teto do funcionalismo público, que é dado pelo salário dos ministros do Supremo. E a conta vai ficar cara por causa do chamado efeito cascata no judiciário, executivo, legislativo, impacto de quase R$4 bilhões. O aumento tem que ser aprovado pelo Congresso. Final do ano, agora dezembro, os parlamentares vão aumentar em muito o salário deles próprios, benesses mais que aviltantes do que as que já têm. É que quando os salários dos ministros do Supremo sobem, aumenta o teto para os outros servidores públicos da União, dos estados e dos municípios. Os parlamentares vão aumentar em muito o salário deles próprios, benesses mais que aviltantes do que as que já têm. Da parte do Poder Judiciário, como presidente do Supremo Tribunal Federal, tenho dito também de maneira pública que o país tem 3 desafios imediatos a vencer, que é a questão previdenciária, a questão fiscal e a segurança pública. E da parte do Supremo Tribunal Federal, estamos abertos a esse diálogo institucional para estabelecermos um pacto republicano, como já houve no passado e que trouxe leis benfazejas. Inclusive, as leis que tratam do combate à corrupção, o presidente Jair Bolsonaro, foram frutos de pactos assinados entre os presidentes da República, presidente do Supremo, da Câmara e do Senado. E por isso, então, esse diálogo é fundamental, porque estas leis, que antes eram projetos, foram aprovadas e transformaram o Brasil. E da nossa parte, nós estamos abertos a discutir um novo pacto republicano que enfrente esses 3 desafios. Era isso que eu gostaria de dizer. Embora o país e a nação, com certeza, tenham outros desafios, Vossa Excelência tenha também as suas outras propostas e outros projetos.
mas da parte do Supremo Tribunal Federal, nós temos a convicção de que a nação precisa superar esses 3 graves problemas: a Previdência, a questão tributária e fiscal e a questão da segurança. Fazer reformas com essa classe política que aí está, quem manda no Brasil é o STF e a classe política, o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Nós somos reféns do Congresso Nacional e do STF. E acaba acarretando descrédito no Poder Judiciário e sem crença na justiça não há paz social. Era um sonho meu chegar a diretor e quem sabe chegar a presidente da companhia. Mas, desde o governo Sarney, governo Collor, governo Itamar, governo Fernando Henrique, todos, governo Lula, governo Dilma, todos os diretores da Petrobras e diretores de outras empresas, se não tivesse apoio político, não chegava a diretor. Isso é fato, pode ser comprovado. Eu passei lá na carceragem, lá em Curitiba, 6 meses preso lá. 6 meses dentro da carceragem. Até que resolvi fazer a delação do que tudo que acontecia na Petrobras, e não só na Petrobras. Isso está no noticiário, o que acontecia na Petrobras acontece no Brasil inteiro. Nas rodovias, nas ferrovias, nos portos, nos aeroportos, nas hidrelétricas. Isso acontece no Brasil inteiro. É só pesquisar. É só pesquisar o que acontece. Um golpe contra a imagem do Congresso. Um estudo da organização Transparência Brasil concluiu que os parlamentares brasileiros são os mais caros do mundo. O minuto trabalhado aqui custa ao contribuinte R$ 11.545. Por ano, cada senador não sai por menos de 33 milhões de reais. O custo anual de um deputado é de 6.600.000 reais. Os valores gastos com o Congresso causam ainda mais espanto quando comparados a países mais ricos que o Brasil. Se fizermos a média dos custos de deputados e senadores, cada parlamentar no Brasil sai por 10.200.000 reais por ano. Na Itália, 3.900.000 reais. Na França, pouco mais de 2.800.000 reais. Na Espanha, cada parlamentar custa por ano 850.000. E na vizinha Argentina, 1.300.000 reais. E esse custo se repete nas assembleias legislativas e o pior exemplo está aqui em Brasília. Cada um dos 24 deputados distritais custa por ano quase 10 milhões de reais. E os vereadores, Renato, no Rio e em São Paulo, cada um sai por pelo menos 5 milhões de reais. E os contribuintes brasileiros, Cláudia, são os mais pacientes. Como é que pode ficar último sem crescer há 4 anos? Não é imaginável isso. O senhor mencionou todas essas qualidades, mas o Brasil também é um país que vai isentar de tributos as petroleiras estrangeiras que vão vir explorar o nosso pré-sal. 40 bi por ano, 1 trilhão em 25 anos. Qual é a perspectiva que o povo tem diante disso? Assim, Mariana, para os ricos, tudo, para nós, uma reforminha atrás da outra. Qual que é o problema do Brasil? É falta de dinheiro. É isso. Nós perdemos de arrecadação em 3 anos e meio 27 bilhões de reais. Por que os estados não estão nem pagando salário? Não há na história do Brasil uma recessão do tamanho que nós tivemos nos últimos 3 anos. Não é falta de dinheiro, é mau uso e má administração do dinheiro, porque só esse ano nós já pagamos 1 trilhão em impostos. Não é possível que falte dinheiro. O que falta é ética na hora de administrar o dinheirinho. Tem 51 milhões no apartamento lá do Gedel. Não, mas isso é outro problema, isso é roubo. O apartamento seria usado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima. Esse valor total é de inacreditáveis 51 milhões de reais. Na verdade, um pouco mais do que isso. 51.030.866,40. Uma parte desse valor, em dólares, a PF usou 7 máquinas e levou o dia inteiro para finalizar a contagem. Essa é considerada a maior apreensão já feita pela Polícia Federal de dinheiro em espécie. Os policiais se depararam com 8 malas e 6 caixas com notas de 50 e 100 reais e tiveram que usar 2 caminhonetes para fazer o transporte. As malas com dinheiro estavam no apartamento 201 deste prédio no bairro da Graça, área nobre de Salvador. Alguém aí já ouviu falar que falta dinheiro para deputado? Alguém aí já ouviu falar que falta dinheiro para senador?
Alguém aí já ouviu falar que falta dinheiro no judiciário? Que falta dinheiro para desembargador? Que falta dinheiro nos tribunais de justiça, onde eles vivem uma vida nababesca às nossas custas? Alguém aí já ouviu falar que falta dinheiro para ministro? Para ministro do Supremo? Para ministro do STJ? Alguém aí já ouviu falar? Não só para ministro, vamos esticar. Alguém aí já ouviu falar que falta dinheiro para essa alta casta do funcionalismo público? E seus assessores muito bem remunerados? Alguém aí já ouviu falar que faltou combustível para levar parlamentar para cá ou para ali ou para acolá? Alguém aí já ouviu falar que algum deputado, seja estadual, seja federal, algum senador, deixou de sair porque não tinha um carro de luxo esperando na porta do órgão público pago com o nosso dinheiro? Não, né, gente? Sabe por quê? Porque isso não existe. Isso não existe. A alta casta do funcionalismo continua metendo a mão e tendo privilégios. É o Brasil dos privilégios. É privilégio de um lado e policial passando fome do outro. É privilégio de um lado para essa alta casta do funcionalismo e criança morrendo por falta de respirador em hospital do outro. Então, vamos acordar, minha gente. Vamos acordar. Passou de todos os limites. Passou de todos os limites. Não dá mais. Tem que ter uma reforma. Que reforma? A reforma dos privilégios. Não dá. Não dá pra corrupção não ser crime hediondo. É hediondo. Mata. Mata. Mata criança. Mata idoso. Mata quem sofreu um acidente. Corrupção mata. Gente, pra começar, por que tem gente morrendo nas unidades de saúde, nos pronto-socorros país afora, por falta de equipamentos básicos? Que tipo de crime é quando uma criança morre por falta de um respirador, por exemplo, ou por falta de um leito, e eu tô dizendo pra você que não falta dinheiro pra saúde? O crime é de homicídio. É de homicídio. Os nossos gestores cometem crime de homicídio. E você estique isso para a segurança pública, porque é exatamente a mesma coisa. Não falta dinheiro no raio do Brasil. O que falta? Falta gestão, falta competência e sobra roubalheira. Minha gente, nós pagamos uma baba por conta da roubalheira só na Petrobras, só do Petrolão. Você espalhe isso aí em todas as outras estatais, nos órgãos públicos, o aparelhamento desgraçado. E sem contar os benefícios que sobram em todos os cantos.